É impressionante como tudo que vem da CBF é mentira. É impressionante, meu amigo, o quanto a gente não pode confiar em nenhum desses caras que se acham capazes de dirigir o futebol brasileiro. Meu parceiro, o Jorge Jesus, todo mundo tá falando que tá muito perto da seleção brasileira. Só que ele não só desmentiu, ele simplesmente humilhou, chutou o balde, expôs de uma maneira assim escancarada o quanto tudo que vem da CBF é mentira, é falácia, é negociata, nada é sério de verdade. O Jorge Jesus vive um mau momento com o Al Hilal, tá pressionado lá no time saudita e enfim, ele já falou várias vezes do sonho dele de dirigir a seleção brasileira. Nos últimos dias, as notícias que a gente tinha era justamente de que o Jorge Jesus estaria muito perto, que ele estaria disposto a largar o Al Hilal para assumir a seleção brasileira já agora. E eu não tô dizendo que o Jorge Jesus é o cara mais confiável do mundo, nem o conheço bem. Não tô dizendo aqui que o Jorge Jesus também não teria essa postura mesmo, até para se proteger numa questão de multa e tudo mais lá no Al Hilal. Mas a maneira como ele respondeu o jornalista que falou sobre os boatos, sobre essa possibilidade dele assumir a seleção, cara, foi esdrúxula. O cara simplesmente expôs a CBF e deixou o Edinaldo mais uma vez com a cara no chão. O Jorge Jesus, ao ser perguntado, disse que ele não vai comentar sobre nada de seleção brasileira porque tudo é mentira e ele não tem conhecimento sobre nada do que tá saindo na mídia. Então os caras que estão dizendo que ele estaria disposto a sair antes do Mundial, os caras que estão dizendo que ele estava forçando uma saída e negociando com o presidente do Al Hilal, tudo conversa fiada. O próprio Jesus disse que ele conversou com o presidente do Al Hilal e que não há nada para que se preocupar, que ele vai seguir no clube. Ou seja, a não ser que o clube saudita resolva demitir o Jesus no mau momento que o clube está vivendo, ele vai seguir sim no Al Hilal, não existe nenhuma negociação. Isso foi o que o Jorge Jesus disse. Aí você vai falar, ah, até parece, mas você tá acreditando em quem, meu parceiro? Você tá acreditando em quem? Tá acreditando em alguns jornalistas tendenciosos que toda hora publicam uma notícia diferente? Você vai acreditar na CBF que tá falando algo? Os mesmos jornalistas que disseram que a CBF já tava conversando com o filho do Carlo Ancelotti para que o Ancelotti assumisse a seleção, os mesmos jornalistas que disseram que nos corredores da CBF houve otimismo quando o Real Madrid tomou uma taca do Arsenal no primeiro jogo das quartas de finais ali da Champions League. São nesses jornalistas que você está acreditando? A verdade, cara, a gente tem que parar e pensar no seguinte: é que a CBF só vem mentira de lá, os caras não têm direção nenhuma, não sabem pra onde vão, não sabem se querem Ancelotti, se querem Jorge Jesus, não sabem se querem um cara pro ciclo inteiro, se querem o Mourinho, se querem a volta do Tite. O que esses caras querem é só ganhar dinheiro e tranquilidade. A CBF, meu irmão, é um completo antro de parasitas que não sabem pra onde vão. O Jorge Jesus é um bom treinador, seria legal ter ele na seleção brasileira, tô falando de qualidade técnica e não de personalidade, mas é um cara que já deixou claro mais de uma vez, irmão. Ele tá muito focado no que ele tá fazendo lá na Arábia Saudita. Nenhum momento o Jorge Jesus veio publicamente falando: se a seleção me chamar, eu vou na hora. Ele disse que é um sonho, ele disse que quer, mas os mesmos jornalistas que falaram que ele já tinha até salário acertado com a CBF, eu queria ver o que eles têm pra dizer agora. Eu queria ver o que eles têm pra dizer agora. A CBF não tem nada pra dizer, da CBF só vem mentira, da CBF só vem enganação, negação. Os caras que contratam Dorival Júnior, que deu uma seleção na mão do Ramon Menezes, esses caras aí, você vai esperar o que desses caras, velho? Esses caras são péssimos, certo? Os caras que aumentam o salário de presidente de federação, esses caras que simplesmente gastam o dinheiro do futebol brasileiro do jeito que eles acham melhor, sabe? Você vê a matéria da revista Piauí? Então, é isso, cara. Dessa CBF aí, o que você tem que esperar é isso, é sujeira e vergonha. Assim como foi com outros presidentes, com o Ricardo Teixeira, com o Marco Polo Del Nero, todos esses caras, sabe? Péssimo, péssimo, eles não pensam no futebol brasileiro. Então eu entendo você, torcedor, quando você fala que pra você a seleção brasileira acabou, que você torce pelo seu time e pronto. Tem razão, irmão, você tem razão, velho. Otário é quem torce pra seleção, eu sou otário. Eu torço pra essa seleção, eu sou um otário. Mas a seleção brasileira, meu irmão, na mão desses caras, tudo que vem é mentira, sabe? Tudo que vem de lá é mentira, é enganação. Tudo que vem de lá é pra, sabe, destruir o patrimônio do futebol brasileiro, a seleção. Tudo que esses caras fazem é pra destruir a moral da seleção. Vai fazer o que mais? Contra treinador interino, Fernando Diniz, pra treinar o Fluminense e a seleção brasileira? Vai entregar na mão do Ramon Menezes, que nunca foi um treinador bom nem pra clubes, com todo respeito ao profissional, mas vai ser treinador da seleção brasileira?
Não dá, né? Entregar na mão do Dorival Júnior, tomar taca da Argentina. A gente tem um 7-1, tem taca pra Argentina, tem treinador que, enfim, trata a seleção brasileira. Vamos esperar um ano pelo Ancelotti, é isso. A seleção brasileira virou uma piada. Tudo que vem de lá é mentira e chacota. E o Jorge Jesus só expôs isso na entrevista dele lá no Al Hilal. Só expôs isso, dizendo que tudo que estão dizendo é mentira. Ou seja, vai acreditar na CBF como, meu amigo? O Futeflix de hoje, o revista Futeflix, começa desse jeito, mas não é só isso, tá? A gente ainda vai falar sobre um problemaço pro Flamengo. O Paulinho vai fazer a estreia dele pelo Palmeiras e não é só isso, viu, meus amigos? Tem também a volta do Éder Militão, Vinícius Júnior detonado na Espanha e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, cara, se inscreve aqui agora pra você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futeflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então já dá essa moral pra gente aí, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Ah, e deixa eu te contar, esse vídeo é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol pra você ter no seu celular. Cara, o SofaScore é um aplicativo completo, onde você consegue acompanhar clubes, ligas e jogadores, tendo acesso a dados de jogadores como quantos chutes, dribles, desarmes, passes corretos o jogador fez numa partida, o mapa de calor dele no campo, você compara um jogador com o outro, quem será que é melhor? É o meio-campista do Brasil, da Argentina? Você pega os dois jogadores, compara, vê o mapa de calor, a estatística de cada um. Essa é uma ferramenta utilizada por profissionais do futebol que você pode ter de graça no seu celular. Só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Então baixa o SofaScore, eu tenho certeza que você vai curtir demais. A espera pro torcedor palmeirense acabou, meu irmão. O Paulinho, investimento de mais de 160 milhões que o Verdão fez nessa janela. Cara, a gente tá falando de um Palmeiras que nessa janela mudou completamente o seu perfil de contratação. Foi pra cima de nomes como o Vitor Roque, foi pra cima de nomes como o Paulinho, sabe? Realmente foi pro mercado Facundo Torres pra trazer jogadores que iam fazer a diferença. E, velho, o torcedor tá sentindo a necessidade de ver esse Paulinho em campo. O cara chegou, passou por um problema na canela ali, fez uma cirurgia, mas finalmente ele tá recuperado. Foi relacionado pro derby contra o Corinthians, que o Palmeiras vai receber o Timão hoje. E, meu irmão, a situação vai ser daquelas, tá? O Paulinho pode não começar jogando, afinal, o cara que tá vindo de um longo tempo sem atuar, mas vai entrar em campo. E torcedor palmeirense, eu já falei sobre isso nas redes sociais. Ter o Paulinho em campo, cara, vai mudar completamente a cara desse Verdão. Ele recebeu a camisa 10 do Palmeiras e o Paulinho, além de ser um cara que é muito bom de bola, sofre muito com lesões, é verdade, mas é um cara que é muito bom de bola. Ele é um cara que não tem nenhuma vaidade pra jogar. O que esse cara vai potencializar o Vitor Roque? Sabe quando você olha e fala assim, puto, o Estevão deveria ter tocado, nossa, olha só, aquilo dali devia ter acontecido, e as coisas não vão do jeito que acontece por um egoísmo do jogador. Às vezes o Veiga não passa a bola no momento certo, não, sabe, acaba escolhendo o chute, ou o Flaco Lopes tem uma dificuldade e tudo mais, e você sente que o Vitor Roque tá ali, sabe, meio que perdido. O Paulinho vai potencializar esse moleque demais. Se tem uma coisa que me faz acreditar que o Vitor Roque vai dar certo no Palmeiras, ainda tá mal, tá com dificuldade, sabe, é um cara que não conseguiu marcar o primeiro gol ainda, tem uma certa dificuldade do Vitor Roque ali, o Paulinho vai potencializar esse moleque demais, irmão. E aí ele só não vai jogar bem se ele não quiser, porque o Paulinho não é egoísta, é um cara que joga pro time e ele vai encontrar o Vitor Roque. Se o Palmeiras apostar na dupla de ataque, se o Abel acreditar que o ataque do Verdão é Paulinho e Vitor Roque, pode ter certeza que coisas boas virão nessa temporada. O Paulinho é muito bom jogador, é um cara de personalidade, o Palmeiras precisa disso, de gente de personalidade, sabe? Quando o jogo tá meio complicado, que precisa ter aquele cara que fala, joga em mim, esse cara é o Paulinho, tá? E não que o Palmeiras já não tenha seus valores, não tem ali um Richard Rios que joga bola, tem um Veiga que joga bola, um Estevão que tá indo embora depois do Mundial, mas é um cara que joga muita bola também, então é ótima notícia pro Palmeiras. Se ele jogar 10, 15, 20 minutos hoje, excelente, irmão. O importante é o Paulinho voltar, conseguir jogar sem lesões, porque esse cara é bom de bola demais, torcedor palmeirense, e eu queria saber a sua opinião. Será que o Abel vai jogar com o Vitor Roque e o Paulinho no ataque, ou vai continuar jogando com 3 atacantes? Porque aí a coisa muda completamente, né? Deixa a sua opinião aqui, eu quero saber o que você pensa sobre isso.
Cara, e o Vinícius Júnior tá sendo detonado no futebol europeu, lá na Espanha. Pois é, o jornal fez uma matéria bem pesado lá, o Diário AS, falando sobre a queda de rendimento do Vinícius Júnior, o quanto ele regrediu nessa temporada. E assim, cara, a gente tá falando de um Vinícius Júnior que não é que ele tá jogando pessimamente mal. Ele regrediu a respeito daquilo que ele colocou como meta pra ele. O jornal fala que depois que ele perdeu a bola de ouro pro Rodri na temporada passada, mudou completamente o Vinícius Júnior, ele passou a ser outro jogador. Inclusive, os caras citam que assim que ele perdeu a bola de ouro, ele foi até as redes sociais fazendo aquele post dizendo, né, olha, eles não estão preparados pra isso, se for necessário eu farei 10 vezes mais. O problema, cara, é que o Vini falou isso, mas nessa temporada ele realmente não conseguiu entregar. Meu parceiro, é complicado, o Real Madrid, a cobrança é enorme, é gigante, ele usa a principal camisa do Real Madrid, porque lá a 9 não é importante, a 10 não é importante, claro, é importante, mas não como a camisa 7. A camisa 7 do Real Madrid é a camisa que usa o Raul, que usa o Cristiano Ronaldo, que usa agora o Vinícius Júnior, é a camisa grande do time. O Vinícius Júnior é para ser o protagonista do Real Madrid. Nessa temporada ele não conseguiu entregar isso. O Mbappé meio que assumiu o protagonismo ali com a camisa 9, tá fazendo seus gols, mas a temporada do Real é decepcionante. Não vai ficar com o título espanhol, o Barcelona tá jogando melhor e tá na liderança, o Real tá oscilando, precisa focar na Champions, virar um jogo de 3-0 que tomou do Arsenal, sabe? O Vinícius Júnior tá devendo na La Liga, tá devendo na Champions League, não teve uma atuação de Vini Júnior ainda, tem aqueles jogos isolados que ele vive bom momento em um jogo ou outro, mas não é o Vinícius Júnior imparável, imarcável como ele era na temporada passada. O jornal, a matéria, destaca exatamente isso, que na temporada passada o Vinícius Júnior colocava pavor nos adversários, sabe? Falava, irmão, não tem como parar ele é veloz, ele é rápido. E o Vinícius Júnior mudou nessa temporada. E é óbvio, velho, a gente não vai ver mais aquelas coisas que a gente viu de Messi e Cristiano Ronaldo jogando 6, 7 anos em alto nível. E é normal que o Vinícius Júnior oscile, é normal que o Rodrigo oscile, o Phil Foden, o De Bruyne, o Salah, os outros jogadores, eles vão oscilando. Eles não são Messi, não são o Cristiano Ronaldo que vão jogar 7, 8, 9, 10 anos em alto nível, disputando ali, sendo o melhor indiscutivelmente. Esses jogadores vão oscilar. A temporada do Mbappé não é tão boa quanto as que ele já fez pelo Paris Saint-Germain. É normal, entende? Os jogadores vão oscilar. Eu espero que o Vinícius Júnior consiga se reencontrar ainda. De repente, se ele faz um baita de um jogo contra o Arsenal, faz o Real Madrid virar esse jogo, mais uma virada histórica, as coisas podem mudar. Mas nesse momento, o Vinícius Júnior é vidraça e tá tomando pedrada de tudo contra lado, né? Se antes ele sofria com racismo, sofria com perseguição, mas em campo ele respondia com o futebol de primeira, dessa vez o Vinícius merece ser criticado pelo seu futebol que ele tá devendo. Vai continuar sofrendo crime de ódio, xenofobia, racismo, do mesmo jeito que ele sempre sofreu. Só que além de tudo ele vai ter que aguentar esses ataques que são justos, a performance dele. Em relação ao Vinícius Júnior, esse Vinícius Júnior agora tá muito abaixo. Cara, e o Flamengo teve uma péssima notícia ontem, tá? A Pixbet, patrocinadora master do Flamengo, acabou recebendo uma sanção do Ministério da Fazenda de que não pode mais atuar caso não cumpra algumas exigências aqui do governo federal para que as casas de apostas sejam legalizadas. A Pixbet entrou com patrocínio no Flamengo que, cara, é de 4 anos e quase meio bilhão de reais, é muito dinheiro, é o maior patrocínio da história do futebol brasileiro aí numa camisa, patrocínio master, né, o único. Então realmente o Flamengo, cara, conta que isso se resolva nos próximos 90 dias, que foi o prazo que o Ministério da Fazenda deu para a empresa se regularizar, se organizar completamente e inclusive a proibição já vai agora para o próximo domingo, onde o Flamengo não poderia estampar a marca, né, a casa de aposta, na sua camisa, no seu patrocínio master. O advogado da empresa já disse que acredita que tudo isso vai ser resolvido, que é questão ali realmente de tempo, porque a empresa cumpriu todas as exigências do governo federal e pode ser que isso se resolva o mais rápido possível. O que eu imagino é que no contrato que o Flamengo fez com a empresa, já deve existir algum gatilho ali, ou para desconto, ou para simplesmente anular o contrato, caso o governo federal embarreire isso. O Flamengo deve ter se protegido, mas a empresa também. E sabendo das dificuldades que é realmente trabalhar no Brasil, e tem que ter essa dificuldade mesmo para esse tipo de setor, essas casas de apostas e tudo mais, tem que estar totalmente regularizada, a gente sabe disso. Aqui no canal, por exemplo, eu não falo de casa de apostas, vocês sabem disso, não faço patrocínio, tô trazendo essa notícia que é justamente para explicar essa situação. O Flamengo, de repente, deve ter no contrato alguma cláusula que, se isso não for resolvido,
pode até encerrar o contrato de patrocínio master do Flamengo, que é, cara, um valor que vocês sabem, ajuda demais. Tá falando de um valor exorbitante aí de quase R$500 bilhão em 4 anos. São 467 milhões, se eu não tô enganado. E ainda tem bônus ali, questão de vitórias, premiações. Então, é algo gigante e que para o Flamengo é uma péssima notícia. Imagino que o Flamengo não esperava por essa, nem a própria empresa. Espero que tudo se resolva logo, porque, cara, esses mercados, infelizmente, eles chegaram para ficar. A gente não divulga aqui, mas dos 20 clubes da Série A, dos 40 clubes da Série A e B, se você for olhar, irmão, quem é que não tem patrocínio desse tipo de segmento, velho? Faz muita diferença para os clubes hoje, para o orçamento, faz diferença para pagar salário, para contratar jogador. O futebol envolve esse dinheiro. É uma pena de verdade que tem pessoas que não sabem utilizar isso como diversão e tudo mais, né? E aí acabam se endividando e prejudicando demais. Os clubes, as emissoras, todo mundo divulga esse tipo de serviço porque é realmente isso. É um mercado que chegou para ficar e faz falta demais. Se não for essa que vai estampar a camisa do Flamengo, vai vir outra. Só que talvez o contrato não seja tão bom assim. Cara, e o Neymar deu uma entrevista dizendo algumas coisas assim que são completamente... que vê que o Neymar é completamente descolado da realidade. O Neymar uma vez já falou que ele não gosta de assistir futebol, e eu concordo com ele, porque pelo que ele falou, realmente o Neymar não gosta de assistir futebol. Torcedor santista, não fique chateado comigo, mas a entrevista que o Neymar deu mostra o total desconhecimento dele sobre o futebol brasileiro, sobre o momento que o futebol e o Santos vivem, sabe? Cara, ele falou que só vê 3 times no Brasil acima do Santos. Aí ele citou o campeão Botafogo, que manteve a base e na última temporada foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América. Falou do Flamengo, que obviamente é um dos melhores elencos do Brasil. O Palmeiras, que também tem um elenco muito forte e joga junto há muito tempo. E o Neymar disse que o Santos vai brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro, que vai fazer sim uma campanha surpreendente, que o Santos tem valores que os torcedores não estão enxergando bem, que ele enxerga ali o Internacional, o Corinthians e o Santos no mesmo patamar. E cara, é simplesmente bizarro, não é querendo aqui menosprezar o Santos. O Santos é gigante, irmão, um dos maiores times do mundo, né? Do Brasil não. Só que o momento do Santos é tenebroso, entende? O time do Santos é ruim, sabe? O Neymar, que é o cara pra ser o destaque, não joga, irmão. O Neymar vai entrar agora 20 minutos contra o Fluminense e o torcedor do Santos de verdade tem esperança de que o Neymar vai ter uma sequência de jogos? Pô, eu não tenho mais essa esperança. Do Neymar eu aprendi a não esperar nada, porque aí o que ele fizer me surpreende. Não espero nada do Neymar, nem acho que ele vai conseguir ajudar esse Santos. Com ele em campo, talvez fizesse a diferença. É um jogador muito talentoso, indiscutivelmente, um dos maiores da sua geração, joga muita bola o Neymar, mas não sabe nada sobre futebol, me perdoa, irmão. O Santos não é um time que vai brigar na parte de cima, sabe? O Santos vai brigar na parte de baixo. O Santos perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro pro Vasco. O Santos empatou com o Bahia, sabe? O Santos vai ter dificuldades contra o Fluminense agora sob o comando do Renato Gaúcho. O Santos é um time que tem que pensar em permanência na Série A, porque o Santos é um time fraco, é um time que no Campeonato Paulista já mostrou que tem lá as suas deficiências, que quando era para realmente jogar, não entregava aquilo que se esperava. O Santos tem um monte de dificuldade no seu meio campo. O Santos é um time que vai ter dificuldade no Campeonato Brasileiro. O Santos não tá no nível do Corinthians, não tá no nível do Internacional, com todo respeito. O Santos não tá no nível do meu São Paulo, e olha que o nível do meu São Paulo me preocupa, sabe? O Santos tá bem abaixo, cara. O Santos tá mesmo... A briga do Santos esse ano é pra não sofrer no rebaixamento. A briga não é brigar contra o rebaixamento, mas a briga do Santos é pra tentar se esforçar muito, lutar bem, pra ficar entre os, sei lá, os 12 primeiros colocados. É isso, sabe? Se o Santos ficar em 12º no Campeonato Brasileiro, é pra soltar fogos, e isso não é diminuir a instituição Santos. É pelo contrário, é pra você ver a grandeza que o Santos tem. Que esse momento do Santos é péssimo. Os jogadores que o Santos tem hoje são muito ruins, gente, desculpa. O time do Santos hoje é muito abaixo, é muito fraco. Tem ali seus 3, 4 valores ali que são realmente jogadores bons, mas é muito pouco para querer achar que o Santos vai brigar na parte de cima da tabela. É chamar o torcedor de otário? Ou mostrar que ao dizer isso com todo respeito, é você quem está se prestando a esse papel. No giro da rodada é importante a gente dizer que hoje tem jogaço, hein? O Palmeiras vai receber o Corinthians pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. E cara, o Corinthians vive um momento excepcional, tá? Pois é, o Corinthians é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ah, são só 2 rodadas.
não me importa. O Corinthians é vice-líder do Campeonato Brasileiro e vocês têm que respeitar isso. Já o Palmeiras é 7º colocado no Campeonato Brasileiro, vai receber o Timão. E cara, você sabe, né? Agora entre a terceira e a sexta rodada ali, o campeonato já vai se desenhando. O que era, é só a primeira, é só a segunda, já é a terceira rodada. Quem fez 9 pontos agora, tá muito feliz. Ninguém fez, quem tem mais tem 4. E aí você olha, poxa, quem não pontuou nada até agora, só fez 1 ponto, já começa a ficar preocupado. Então a delícia desse Campeonato Brasileiro, que é um dos maiores campeonatos brasileiros que a gente vai ver, porque os times estão reforçados, são times fortes, vai ser muito pegado esse Campeonato Brasileiro, com muito clube dando atenção pro Brasileirão, nada de colocar ele em segundo plano pra Libertadores, pra Copa do Brasil, muito time tá dando atenção de verdade pro Brasileirão, tá entendendo como é complicado o campeonato e que se cair muda completamente sua vida. Cara, vai ser um baita campeonato. O jogo do Palmeiras e Corinthians é às 6h30 da tarde e tem transmissão do Premier. E às 4 da tarde já tem Campeonato Brasileiro, tá? Porque o Bragantino vai receber o Botafogo por essa terceira rodada e o Juventude vai receber o Ceará também, jogos que acontecem às 4 da tarde. Mas à noite, aí quem recebe o Sport é o Vasco, às 9 da noite também pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Um breve giro pelo futebol europeu. Cara, boas notícias pro Real Madrid. O Militão, que mais uma vez lesionou ali o joelho, passou por cirurgia, já tá trabalhando com bola e a expectativa é que ele possa estar de volta ao Real Madrid pro Super Mundial. Pra você ter uma ideia, ele vai completar 7 meses de recuperação no início do Super Mundial. Então realmente ele tá bem acelerado nesse processo de volta. É um cara que assim, velho, passou por uma cirurgia no joelho, se recuperou, demorou 7 meses pra voltar e agora, depois de uma nova lesão, o Militão também tem uma recuperação bem acelerada, mostrando que o corpo dele responde muito bem aí nesse tratamento. É um cara que tá voltando, é importante pro Real Madrid, um clube que não contratou zagueiro e que conta muito com o Militão, que cara, era um dos pilares desse time até ele se machucar, um jogador de muita qualidade, jogador de seleção brasileira que pode ajudar muito o Real se voltar pro Super Mundial. Eu acho que a visão do Militão mesmo ali, até do Real Madrid, é pensar nesse cara, claro, para a próxima temporada, para ele não se lesionar de novo. Faz muita falta, mas se ele tiver no Super Mundial, né, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, excelente notícia para o Real Madrid. Olha aí, falando em volta, quem tá preparando uma grande volta é o Borussia Dortmund e também pensando no Super Mundial. O Hummels, que fez história pelo Borussia e agora tá jogando na Roma, ele anunciou que vai se aposentar no final da temporada, mas o Borussia espera contar como jogador para o Super Mundial de Clubes, que é um retorno dele, né? Uma lenda do clube, para que ele possa jogar pelo Borussia, que também vai estar no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai acontecer no meio do ano, e os caras querem o retorno do Hummels. Ele soube da notícia, tá empolgado com isso, o treinador do Borussia também comentou sobre essa possibilidade, disse que, cara, seria excelente ter essa possibilidade, seria uma despedida excelente pro Hummels, além de ser um cara que, velho, tem qualidade para ser titular. E o zagueiro Nico do Borussia Dortmund acabou sofrendo uma lesão, um zagueiro de 25 anos, acabou sofrendo uma lesão, vai ficar fora da temporada, não vai jogar o Super Mundial. E aí, cara, seria a hora excelente, que chegaria um zagueiro para cobrir o outro e, velho, seria, enfim, aquela despedida bacana. O Borussia tem condições de fazer um Super Mundial ali, passar na fase de grupos, se classificar, fazer um bom Super Mundial e quem sabe, hein, o Hummels, um Last Dance, isso vai acontecer, hein? Vão ter várias contratações aí que a FIFA abriu uma janela para esse Super Mundial que vai ficar bacana, viu? Vai ser um campeonato muito legal de assistir e espero que o Hummels acerte mesmo com o Borussia Dortmund. Mas, meu amigo, eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo que tudo que vem da CBF é mesmo mentira? E essa declaração do Neymar, hein? Você concorda? O Santos vai brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro? Tá feliz com o Paulinho sendo relacionado ao torcedor do Palmeiras? Quem é que vai ganhar o clássico? É o Palmeiras ou é o Corinthians? Deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E não esquece que hoje ainda tem aqui no canal o quadro Opinião, vai às 2h30 da tarde, tá no ar. Tem também aí pra vocês, claro, às 6 da tarde sai mais uma matéria aqui no canal, beleza? Então acompanhe, ativa o sininho de notificações, deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário. Você precisa ajudar a engrenar esse quadro aqui. Eu tô tendo constância, hein? Agora é vocês, hein? Agora é com vocês, hein, rapaziada? Fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!